Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Então, neste domingo, nós teremos agora a nossa reflexão, a nossa meditação na Palavra de Deus. E vamos fazer esta reflexão baseado no segundo livro de Reis, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 27. A história de Naamã, general do rei da Síria, que foi curado de uma enfermidade terrível, a lepra. Mas esta história aqui, nós encontramos neste capítulo vários personagens aqui. E eu quero então mencionar esses personagens aqui e as experiências que cada um deles tem aqui nesta história. Eu vou deixar por último a experiência do próprio general Naamã, porque a história vai em torno da experiência da cura de Naamã. Mas há outros personagens, há pelo menos 7 personagens que se destacam aqui nesse texto. Primeiro quero mencionar aquela menina escrava que foi levada para a Síria pelo general Naamã quando guerreou contra Israel. E essa menina então passa a trabalhar na casa do general Naamã. E duas observações sobre esta menina. Primeiro, a sua percepção. Ela percebe que está na casa de um homem rico, de um homem importante, mas ela percebe que há tristeza naquela casa, porque o general é um homem leproso. Mas além da sua percepção, ela demonstra também uma convicção muito grande espiritual e um testemunho muito bonito, porque ela começa a testemunhar para a esposa de Naamã, dizendo: se o meu senhor estivesse lá na terra de Israel, ele ficaria livre desta lepra, porque lá há homem de Deus que sem dúvida oraria pelo meu senhor e ele ficaria curado. A outra personagem que eu destaco é a própria esposa de Naamã. Ela demonstra, então, esta mulher, ela demonstra sensatez, ela ouve realmente aquela menina, presta atenção no que a menina fala. Ela me parece ser uma pessoa bondosa, tanto bondosa para com seu esposo, compreensiva para a sua enfermidade, bondosa também para aquela menina escrava que trabalhava na sua casa, porque a menina tinha liberdade de conversar com a esposa. Isso é muito interessante. Embora fosse uma mulher importante, a segunda mulher mais importante da Síria, depois da esposa do rei da Síria, era a esposa do general Naamã, que era um herói respeitado por todo o povo, mas era uma mulher realmente sensata, era uma mulher bondosa, prestativa. Interessante a virtude desta mulher. Uma terceira personagem aqui na história é o próprio rei da Síria, porque quando a menina testemunha para a esposa de Naamã, e a esposa de Naamã então compartilha com o seu esposo Naamã, dizendo que aquela menina havia dito que lá em Israel ele poderia ficar curado da sua lepra. Então o rei, ouvindo aquilo, envia o seu general então para a terra de Israel. Mas interessante, um homem poderoso, o rei, mas a gente vê um grande equívoco, um grande engano na vida deste rei. Ele pensava que podia receber a bênção de Deus através de ouro, de prata, de vestes especiais, por isso ele coloca tudo com Naamã, para Naamã levar então para lá o rei de Israel para que cure o seu general. A gente percebe aqui na história deste rei a sua prepotência, o equívoco, o engano, embora era o homem mais importante da nação da Síria, mas ele não tinha a compreensão espiritual que uma menina escrava da terra de Israel tinha. Mas outro personagem que se destaca no texto, sem dúvida nenhuma, é o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, então, é o instrumento nas mãos de Deus para curar, porque outra personagem é o próprio rei de Israel. Quando o rei de Israel, então, recebeu a carta do rei da Síria, que dizia naquela carta: estou enviando o meu general para que cure ele da lepra.
O rei de Israel então ficou totalmente desapontado, chateado, pensando que o rei da Síria estava procurando um pretexto para guerrear com Israel. Porventura eu sou Deus, como eu posso curar um leproso? Aqui na minha terra tem leprosos, eu não posso curar ninguém. Daí entra a história então de Eliseu, que manda o recado para o rei de Israel, para que envie então o general até a sua casa, e ele vai ver que em Israel há um Deus verdadeiro que é capaz de curar. Na história do rei de Israel a gente percebe a ignorância. Ele não tem a compreensão do Deus que é chamado Deus de Israel, o que esse Deus é capaz de realizar, os milagres, as maravilhas. Mas a personagem interessante no texto também é lógico que é o profeta Eliseu, a sua convicção espiritual, a sua autoridade espiritual é uma coisa encantadora nesse texto aqui. Então, quando o general chega com a sua comitiva até a casa do profeta Eliseu, o profeta nem recebe o general, mas manda ele ir até o Rio Jordão e dar 7 mergulhos, e ele ficaria livre da sua lepra. O general ficou muito indignado com isso, achou que aquilo era uma humilhação. Daí entra a história dos oficiais do general Naamã, aqueles que acompanhava. E esses oficiais demonstram submissão, respeito profundo para com o seu general, mas são de uma sensatez também muito grande, levando o general a refletir, dizendo: olha, se o profeta tivesse dito algo difícil para o senhor fazer, o senhor não faria? O general disse sim, faria, mas ele simplesmente mandou o senhor dar 7 mergulhos no Rio Jordão. O Rio Jordão está bem ali, então obedeça a palavra do profeta de Deus. E diante dessa ponderação, então o general Naamã se dispõe a dar os 7 mergulhos. Outra história, outro personagem aqui que aparece na história é a história do servo de Eliseu, Geazi, que quando o general ficou curado da sua lepra, ele queria então abençoar o profeta, dar presentes para o profeta, ouro, prata, vestes especiais, mas Eliseu não quis receber os presentes daquele general. Aquilo impactou tanto a vida daquele general, o testemunho de Eliseu, que ele se converte ao Deus de Israel. Mas o Geazi é um exemplo triste na história, um exemplo de um homem ganancioso, de cobiça, porque quando soube que Eliseu havia rejeitado os presentes, ele disse: mas que loucura, podia aproveitar isso aqui. Então ele vai ao encontro do general, ele mente, e a história dele termina muito triste, porque a lepra que estava sobre Naamã passa então para o corpo de Geazi e a sua família, e passou a viver então uma vida de miséria. Mas agora vamos então refletir do personagem que mais se destaca na história, lógico, além de profeta Eliseu, que é o próprio Naamã, o general Naamã. Esse homem, o texto começa aqui no capítulo 5, versículo 1, dizendo: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. A gente percebe aqui nesse versículo aqui que o general era um homem muito competente, eficiente, um estrategista de guerra, um homem respeitadíssimo pelo rei da Síria, respeitado por todos os habitantes da Síria. Provavelmente era um homem bem autoconfiante. Ele diz: bom, eu sou um homem capaz, eu sou um homem inteligente, e provavelmente vivia nessa autoconfiança. Mas outra história interessante dele aqui, que apesar de tudo isso, era um homem frustrado, porém leproso, termina o versículo 1. Experiência de autoconfiança,
mas uma experiência também de frustração. Mas diante do testemunho da menina escrava e da sua mãe, nasce no coração desse general uma esperança de ficar livre daquela enfermidade terrível. Provavelmente ele tinha procurado todos os recursos humanos, mas naquela época a lepra era uma enfermidade sem cura pela ciência, pela medicina, mas diante do testemunho da menina, ele nasce no coração dele uma esperança de ficar livre da sua lepra. Por isso ele se dispõe a ir à terra de Israel. Mas ele ainda não conhece Deus, ele pensa que pode comprar a bênção de Deus como o seu rei, com prata, com ouro, com vestes especiais, mas quando chega na casa do profeta Eliseu, o profeta nem sai para recebê-lo. Daí ele tem uma experiência de decepção, uma experiência de grande frustração. Disse ele, eu pensava que esse profeta ia sair, ter comigo, colocar a mão sobre a minha lepra, orar por mim e eu ficaria curado. Mas o profeta nem saiu para recebê-lo. Ele era um homem acostumado de ser elogiado pelas pessoas, respeitado. Então ele passa por uma experiência de frustração. Mas ele resolve então retornar para a sua terra, para a Síria, provavelmente até para buscar o exército lá da Síria para guerrear mais uma vez contra Israel, como já tinha feito isso no passado. Mas diante da sua ira, da sua indignação, também a sabedoria dos seus oficiais, de maneira respeitosa, então leva o general à ponderação, a obedecer a palavra do profeta Eliseu. Então a experiência da ponderação na vida do general. E diante disso vem a esperança mais uma vez, renovada essa esperança por uma fé viva, porque ele se dispõe a deixar os seus trajes de um general e ir diante da multidão que estava ali, lá no Rio Jordão, e dar os 7 mergulhos, segundo a ordem do profeta Eliseu. E nessa atitude a gente percebe a fé que havia no coração. Essa fé é uma coisa tão destacada que Jesus, no Evangelho de Lucas, disse que havia muitos leprosos em Israel, na época de Eliseu, mas nenhum leproso ali foi curado, mas quem foi curado foi um homem pagão, um general lá da Síria, que foi à terra de Israel, crendo que o Deus de Israel podia libertar daquela enfermidade terrível. Mas além da fé, e a fé viva sempre é acompanhado pela obediência. Ele se dispõe a descer até o Jordão e dar ali os 7 mergulhos para ficar livre então da sua enfermidade. E então vem a experiência maravilhosa da fé que leva à obediência. Ele obedeceu a ordem do profeta Eliseu. E diante dessa experiência maravilhosa, então acontece a libertação. Ele foi totalmente liberto daquela lepra. Ao dar o 7º mergulho sobre o Rio Jordão, nas águas do Rio Jordão, a palavra de Deus diz que sua pele ficou totalmente restaurada, como a pele de uma criança, totalmente curado. E diante da libertação, a gente vê algo muito bonito no coração desse general, a gratidão. Ele retorna à casa do profeta Eliseu para agradecer, para dar presentes agora. Não é dar presente para receber o milagre, porque ele já tinha recebido o milagre. Provavelmente no começo ele pensava que podia comprar a bênção de Deus com ouro e prata, mas agora ele recebe pela sua fé e a sua obediência, e ele retorna agora para dar presente, mas numa atitude de gratidão, reconhecendo a bondade de Deus e a instrumentalidade do profeta
Eliseu. Mas o profeta não aceita os seus presentes e ele fica totalmente admirado com a atitude então, e ele passa pela experiência maravilhosa da conversão. Ele disse para o profeta Eliseu: bom, então deixa eu levar um saco de terra aqui desta terra de Israel, para que quando eu tiver que entrar lá no templo do Deus do meu rei, eu tenho que me curvar, que o Deus de Israel, a quem eu sirvo agora, não leve isso em conta, mas possa me perdoar, porque o meu Deus agora, Eliseu, é o seu Deus, é o Deus desta terra. Ele passa por essa experiência maravilhosa de conversão. Olha quantas experiências interessantes. Às vezes a história de todos nós, de um pecador. Às vezes a primeira experiência nossa é da autoconfiança, é que nós podemos resolver os nossos problemas, é que nós mesmos somos donos da nossa vida, e se conseguimos alguma coisa é porque somos competentes, é porque somos inteligentes. Essa foi a primeira experiência do general Naamã, mas depois vem a experiência da frustração. Nós não somos nada, meus queridos irmãos, nós somos pó, nós somos cinza, nós não somos nada, a nossa vida é curta, nós somos pecadores. Por mais poderoso que sejamos nessa vida, se não tiver Deus, vamos experimentar a experiência da frustração, da decepção. Mas aí nasce no coração a esperança, no coração deste homem aí. Mas essa esperança de um homem ainda não convertido pode desembocar para uma experiência de decepção, porque ele ainda não conhece os caminhos do Senhor, a bondade de Deus, os pensamentos de Deus, e depois então dessa decepção, interessante quando Deus usa outras pessoas, como usou os oficiais do general, para ponderar com ele, para ele cair do seu orgulho, do seu pedestal e se submeter à ordem de Deus, à ordem da palavra do Senhor. E diante dessa ponderação, então, nasce novamente a fé no coração de Eliseu. Uma fé que vai levar a se submeter, a obedecer a palavra de Deus através do profeta Eliseu. E esta fé, então, leva a obediência. Ele se dispõe a submeter a palavra do Senhor. E diante, então, dessa esperança, da fé e da obediência, acontece o milagre da libertação, o milagre da cura. E diante deste milagre, então, nasce no coração de Eliseu uma gratidão. Ele reconhece que realmente Eliseu foi um instrumento nas mãos de Deus para curá-lo. E ele então volta à casa do profeta, não para comprar a bênção, mas para agradecer com tudo aquilo que ele tinha trazido, ouro, prata, vestes especiais. Mas a atitude de Eliseu é fantástica. Eliseu não aceita os presentes do general. E aquilo deixa esse general realmente encantado, vendo que o Deus de Israel não é o Deus do negócio, não é o Deus que a gente pode comprar com dinheiro, é um Deus que age quando ele percebe no coração do homem a fé, a obediência. Aí a graça de Deus acontece. E quando ele vê isto, então ele fica encantado e ele se converte ao Deus de Israel, a experiência maravilhosa da conversão ao Senhor nosso Deus. Você pode já louvar e agradecer a Deus, você já passou pela experiência da fé, da obediência, do batismo, da conversão a Cristo Jesus, o Senhor da glória, de entregar a sua vida a esse Deus maravilhoso e dizer: daqui para frente eu só cultuarei o Deus vivo, o Deus verdadeiro, aquele que deu o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, pagando assim o preço da nossa salvação, da nossa libertação. E quem sabe, se você tem passado momentos difíceis, quem sabe também de frustração,
de decepção, de falta de esperança, o Deus de Eliseu, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo eternamente. Ele é poderoso para agir na sua vida, nas nossas vidas. Coloquemos a nossa confiança nesse Deus maravilhoso. Deus que a gente não vai realmente ganhar o favor dele pela nossa prepotência, pelo nosso dinheiro, só alcançamos a graça dele através da humildade, através da fé, através da obediência. E assim, quando os nossos olhos são abertos para entender que esse Deus é um Deus gracioso, misericordioso e que nos ama, daí podemos passar pela experiência maravilhosa da conversão e passar a servir esse Deus. Eu sou muito grato a Deus porque na minha juventude Deus abriu os meus olhos. Eu estou servindo ao Senhor meu Deus já há mais de 50 anos, com muita alegria no coração. Mas algumas pessoas podem ter a experiência mais tarde na vida, outros na própria infância e adolescência. Mas é importante que todos nós tenhamos a nossa experiência com esse Deus gracioso. Vai um homem, vivia na Síria, um homem triste, um homem rico, um homem famoso, mas um homem frustrado, triste. Volta agora para a sua terra. Vai um homem com esperança e volta um homem agora com o coração cheio de gratidão e convertido ao Deus vivo, ao Deus poderoso. Que Deus nos abençoe através desta reflexão. E agora nós vamos ter o momento da nossa gratidão. É o momento de participarmos da ceia. E todas as vezes que participamos da ceia, nós estamos lembrando que Jesus morreu por nós. Ele morreu por mim, ele morreu por você, ele morreu por todos. Que Deus possa nos abençoar nesta hora. Você preparou aí o seu pão, o cálice, para participarmos desse momento tão especial para nós, da Santa Ceia. Então vamos nesse momento dar graças a Deus pelo pão. Temos aqui o pão e o cálice. Vamos agradecer ao Senhor para participarmos da ceia. Jesus diz que todas as vezes que comemos o pão e bebemos o cálice, disse Paulo, nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele pegou o pão, ele abençoou. E nós abençoamos esse pão em nome do Senhor Jesus. E ele partiu o pão e deu para os seus discípulos, dizendo, tomai e comei. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Disse Jesus, tomai e comei. Isto é o meu corpo. Comamos do pão. Após haver ceado, tomou um cálice e, tendo dado graças, Pai, nós te damos graças por este cálice que representa o teu precioso sangue que foi derramado na cruz para a nossa salvação, para o perdão dos nossos pecados. E Jesus, após dar graça, deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e bebei. Este é o meu sangue que é dado por vós. Disse Jesus, bebei dele todos. Isto é o meu sangue. Bebamos. Vamos ainda orar ao Senhor nosso Deus. Vamos orar pela nossa igreja, por cada irmão. Temos alguns irmãos que têm pedido oração. Irmã Clarice pediu oração para o seu papai, seu Afonso. Temos orado por ele essa semana, nas reuniões nossas de manhã.
Pastor Edson também, os demais irmãos da classe do Pastor Edson têm orado. Temos orado por outros irmãos, pela nossa querida irmã Guel, pela nossa querida irmã Cida Guimarães, pela irmã Nazaré, que sofreu um acidente, e por outros irmãos que estão passando por lutas, dificuldades, nesses dias difíceis, e principalmente o pessoal da terceira idade, tem que ter mais cautela com o coronavírus aí, estão mais na sua casa, mas para que Deus traga a paz, traga o conforto. Sabemos de alguns irmãos da igreja que eles foram afetados por esta enfermidade, que Deus possa estar dando a bênção, a graça a Mirtes, com a sua filha, sua família. Vamos orar por eles também. Vamos ter um momento de oração agora. Coloque a sua necessidade diante de Deus e oremos nesse momento em nome de Jesus. Nosso bondoso Deus, nosso Pai querido e eterno, nós te louvamos porque o Senhor é o Deus vivo, é o Deus dos milagres, das maravilhas, é o Deus de graça, de misericórdia. E agora, Senhor, colocamos na tua presença, ó Deus, cada um dos teus servos, membros da nossa igreja, e todos aqueles que puderem ouvir, ó Deus, e participar deste momento. Que o Senhor possa estender a tua mão de graça, de misericórdia, para abençoar, Senhor, o teu povo. Abençoa, meu Senhor da glória, aqueles que estão passando por lutas, por enfermidades, ó Deus, qualquer outros problemas, que o Senhor venha conceder a tua graça. Estenda, Pai, a tua mão de bondade para abençoar a tua igreja. Nós oramos, Senhor, pelo Senhor Afonso, oramos pela tua filha, irmã Clarice, que tem estado tão preocupada com seu papai. Abençoe, livra ele, Senhor, de toda angústia, de todo mal. Abençoa aquela vida. Abençoa, Senhor, a irmã Guel, a tua serva, ó Deus, dando saúde. Abençoa, irmã Aparecida Guimarães, dando saúde à tua serva, irmã Maria Nazaré. Abençoa a tua filha, abençoa a Mirtes com a sua casa, livrando, Senhor, de toda enfermidade. Abençoa aqueles que estão doentes, conceda a bênção da cura, da saúde. Abençoa aqueles que têm passado por lutas, por dificuldades, Pai. Seja com cada um. Estendas as tuas mãos de graça e de misericórdia para abençoar, Senhor, o teu povo. Eu coloco a tua igreja, a igreja de Cristo aqui, da Asa Sul, nas tuas mãos, pedindo a tua graça, a tua bênção sobre cada membro, as igrejas afiliadas à nossa igreja, cada igreja, ó Deus, de Cristo aqui do Distrito Federal. Abençoa os nossos missionários, abençoa os dizimistas da tua igreja, os ofertantes, ó Deus, suprindo a necessidade de cada um, dando, Senhor, a tua bênção, a tua graça ao teu povo. Abençoe cada família da tua igreja, Senhor, e que esta meditação na tua palavra, esses personagens dessa história, que possamos, ó Deus, refletir seriamente nisso, Senhor, e aprender com os bons exemplos, ó Deus, como desta menina que foi levada escrava, como essa senhora esposa, ó Deus, do Naamã, o próprio Naamã, ó Deus da glória. E livra-nos também, Senhor, dos exemplos ruins da história. Ó Deus, a desgraça do Geazi, livra-nos da cobiça, da avareza, da ganância, da mentira, da hipocrisia, Pai. Ajuda-nos a viver uma vida de fidelidade ao Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento. Seja com a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nós e com todo o povo de Deus, espalhado em toda a terra, agora e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana de paz e de vitória. Em nome de Jesus, à noite, o culto dirigido pelo Departamento dos Jovens da nossa igreja. Se você está nessa faixa de idade, dos 13 aos 59 anos, você pode participar do culto. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, uma boa semana, na paz do Senhor.